Olá pessoal, boa noite a todos, muito boa noite. Estamos começando aqui mais uma reunião da Associação Nacional de Apoio às Vítimas de Tortura Psicoeletrônica, vítima do Gang Stalk, que é assédio organizado. Hoje é dia 1º de setembro de 2023. Eu sou o Vinícius Rodrigues, um dos membros aí da associação, tenho 35 anos de idade, sou indivíduo-alvo, aí vítima da perseguição, assédio eletrônico organizado, Gang Stalk, desartefado de energia dirigida, que a gente chama de psicoeletrônicos aí por muito tempo. E vou estar passando aqui a palavra inicialmente para o nosso presidente da associação, o senhor Francis. Boa noite, Francis. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. Com grande satisfação, né, que eu venho aqui estar participando dessa reunião com vocês aqui, né, na noite da segunda-feira, dia 1º, né, sempre lembrando aí da nossa causa, né, uma causa de crime coletivo, crime hediondo, que não tem nenhum tipo de reconhecimento constitucional. Muitas pessoas estão sofrendo, né, transtornos psíquicos e defasagem tecnológica e constitucional por não haver leis, estão sendo tratadas, né, como doença mental e não como vítimas de neurotecnologia, né. O propósito da reunião é a gente expandir o trabalho da associação, também para pessoas que estão sofrendo esse tipo de criminalidade, né, sendo vítimas desse tipo de prática, para que elas possam também colocar a mão na consciência e conseguir entender que, devido à alta tecnologia, nosso corpo está exposto a radiofrequências, né, e isso acaba levando pessoas também Francis, só um momento. Está inaudível o seu depoimento. Amigo Marcel, você pode, por gentileza, desligar o seu microfone? Porque dá interferência. Sim, claro. Por gentileza. Tá. Deixa eu ver se ele consegue aqui. Acho que agora... Não, tá ligado ainda. Sim, desculpa, depois você dá uma editada aí. Então, o nosso propósito aqui é levar a mensagem, né, da tecnologia para as pessoas que estão sofrendo, né, ataques psicotrônicos, sendo né, por eletromagnética à distância. Também exigir que o pessoal da área constitucional, da área criminal, consiga realizar um trabalho de investigação para poder incriminar, né, as pessoas que fazem uso da tecnologia não reconhecida pela Anatel, a fim de torturar, né, pessoas inocentes, né, com a tecnologia. Então, obrigado a todos por vocês estarem aqui participando com a gente. Daqui a pouco a gente vai abrir para cada um dar o seu relato, deixar seu depoimento. Eu vou fazer a leitura aqui, né, a abertura também da reunião com a leitura do estatuto da associação, né, que é sempre importante a gente frisar o embasamento constitucional. Nossa associação é uma organização sem fins lucrativos, né, que não tem vínculos com política, religião, time de futebol, qualquer coisa pessoal aí que o pessoal tenha referente a opiniões pessoais, né. A gente respeita a opinião pessoal de cada um, as aptidões particulares de cada um, e trabalha no âmbito, né, de poder, de certa forma, exigir os nossos direitos para que a gente consiga ter a nossa liberdade neurológica e sem ter, digamos assim, a molestação do nosso corpo físico, intelectual, mental e espiritual, 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, assim como, né, as vítimas que estão sofrendo acabam vivenciando isso à flor da pele, né? Então, vou estar lendo aqui o capítulo 1º do Estatuto, a Associação e seus fins. Artigo 1º, Associação Nacional de Proteção e Amparo às Vítimas de Tortura Psicoeletrônica, Salto Quântico, a seguir denominada pela sigla Associação Salto Quântico, é uma associação civil não governamental de direito privado, estabelecida no município de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, Alameda dos Rodrigues, número 10, Fundos, Campo do Coelho, CEP 28-630-645, com finalidade pacífica,
de caráter socioambiental, de saúde mental coletiva e segurança pública emergencial, com funções de defesa dos direitos humanos, amparo social, defesa civil, pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico sem fins lucrativos, de duração indeterminada, regida pelo presente estatuto e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicadas. Parágrafo 1º. A Associação Salto Quântico é isenta de quaisquer preconceitos ou discriminações relativas à cor, raça, orientação sexual, credo religioso, classe social, nacionalidade, concepção político-partidária ou filosófica em suas atividades, dependências ou em seu quadro social. Parágrafo 2º. Conforme atribuições do caput e dos fins da associação, o projeto de direitos humanos, amparo social e defesa civil proposto pela Associação para a Defesa Civil Oficial do município, que consiste em 11 itens quais sejam: reduzir os distúrbios mentais e físicos que as influências eletromagnéticas direcionadas através de dispositivos tecnológicos, onde as patentes não são homologadas pela legislação, como por exemplo V2K, telepatia sintética e armas de energia direta, laser de micro-ondas, laser de infravermelho, a arma letal laser de raio-x, também conhecida como X-Ray Master, perseguição organizada com calúnia, difamação, stalking e gang stalking. Prestar amparo e assistência a populações que se declararem atingidas por ataques por armas eletromagnéticas e cibernéticas e gang stalking, perseguição organizada, e estando ou não em estado de exclusão da sociedade devido à classificação internacional de doenças, ser classificada a pessoa como incapaz de executar qualquer atividade remunerada. Incorporar as tecnologias eletromagnéticas e cibernéticas que o Brasil ainda não tem homologadas, mas que são utilizadas ilegalmente por quadrilhas de crime organizado internacionalmente na redução do risco de desastre e nas ações de proteção e defesa civil, entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais. Promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil, quais sejam a segurança global da população em circunstâncias não apenas dos desastres naturais, porque também inclui desastres tecnológicos, razão pela qual nós da Associação Salto Quântico estaremos mantendo contato com o poder público, solicitando que entre os desastres previsíveis estejam incluídos aqueles causados por dispositivos tecnológicos eletromagnéticos e biocibernéticos não homologados. Listar e monitorar malversação de tecnologias ou sua adaptação por terceiros para o controle remoto das funções fisiológicas e neurológicas humanas sem consentimento. Estimular iniciativas que resultem na construção de moradias com locais seguros, onde os moradores possam se proteger em caso de ataques por armas eletromagnéticas e cibernéticas. Orientar as comunidades, associações de moradores, instituições públicas, entre outros, a adotar comportamentos adequados de prevenção e de resposta em situação de surtos por indução eletromagnética direcionada ou stalking, assédio tecnológico coletivo e promover a autoproteção. Manter o banco de dados e informações em sistema capaz de auxiliar os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, captar recursos públicos e privados para investimento em amparo às vítimas sem fins lucrativos. Promover parcerias com entes públicos e empresas privadas para o desenvolvimento de dispositivos de proteção eletromagnética em amparo das vítimas. Zelar para que o histórico das pessoas que faleceram com o resultado dos surtos induzidos provocados por tecnologias não homologadas continue a repercutir no Poder Judiciário, visando a indenização à família das vítimas. Parágrafo 3º. Conforme atribuições do caput dos fins da associação, promover pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico consistente de 6 itens quais sejam: elaborar dispositivos para a defesa da população civil ante malversação de tecnologias eletromagnéticas e cibernéticas não homologadas na Anatel, patentear dispositivos tecnológicos de defesa criados conforme o item 1º, facilitar o acesso das vítimas às tecnologias de defesa disponíveis, captar recursos públicos e privados para investimento e pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico sem fins lucrativos, promover parcerias com entes públicos e parcerias privadas para investimento em pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico e sem fins lucrativos, promover cooperação técnico-científica com entes públicos. Bom, vou estar lendo só aqui. Depois eu vou estar pegando outros artigos também para compartilhar aqui, né, com vocês
sobre a neurotecnologia, né, nanotecnologia, tecnologia não reconhecida pela Anatel, né, para fins de sádicos de torturar pessoas inocentes. E quero deixar agora, né, o pessoal fique à vontade para se apresentar, para deixar o seu relato, né. Daqui a pouco também eu vou falar um pouco sobre o meu relato também, sobre a minha história particular. Então, quem tiver agora com, né, à disposição aí para poder se apresentar e falar um pouquinho da sua vida, pode ficar à vontade, né? O Vinícius também, gostaria de apresentar a todos, é um dos fundadores da associação, né? Ele está como contador da associação. Tem o Everton também, que é responsável pela a parte de desenvolvimento, né? Ele está fazendo a criação do site, está em manutenção. A Edicânia não está presente, o Neymar é vice-presidente, mas devido também a fortes ataques, né, digamos assim, particulares, né, ele acabou se ausentando também das nossas reuniões, né, então podem ficar à vontade, né, a palavra está aberta. Falar alguma coisa também? Então, pessoal, vamos dar oportunidade, todo mundo está falando. Vou agradecer inicialmente o Everton, que está com a gente, que é um dos membros da associação, mas ele não costuma falar, né? Por questões aí de impossibilidade. O Matheus também está sempre com a gente e não costuma falar. Vou dar oportunidade para todo mundo, que já estava aí no início da reunião, tá com o nome aqui, Me Fortaleci. Eu não sei qual é o seu nome, mas se você quiser fazer o seu relato, se apresentar, pode ficar à vontade. Opa, boa noite a todo mundo, primeiramente. Meu nome é Kevin Josué, eu tô com vocês aí desde o começo, mas é que esse ficou como e-mail. Acho que o WhatsApp registrou aí o meu e-mail em vez do meu nome. Mas eu tô com vocês aí desde o começo, né? Conheço o pessoal, volta e meia eu dou uma passada no grupo. Eu sou vítima também de gangstalking há muito tempo. Eu tive contatos com essa descoberta, tipo, eu fazia parte de uma facção criminosa, era uma pessoa que tinha uma vida errada, bem errada, e eu saí dessa facção criminosa, aqui do Rio Grande do Sul, e eu acabei notando que algumas coisas começaram a acontecer à minha volta. Comecei a notar que antes de eu terminar uma frase, as pessoas terminavam e riam. E aí eu notei que eu tava, de alguma forma, com o meu córtex grampeado. Porque tudo que eu ia falar, ou que eu pensava, as pessoas mesmo terminavam a frase falando o que eu ia falar. E eu comecei a perceber mais coisas erradas ainda. Comecei a perceber que eu terminei meus estudos e eu não estava conseguindo pegar o meu diploma, que não queria me entregar de jeito nenhum. E coisas, digamos que sobrenaturais, assim, meio que também aconteceram depois que eu notei isso. Não sei se mais alguém vai querer relatar algo. Você pode prosseguir, porque a gente aqui dá um prazo de 5 minutos, a pessoa pode ficar à vontade, tá? Porque todo mundo vai ter oportunidade. Se você quiser continuar, completar o seu relato, pode ficar à vontade, sem problema. Aí eu comecei a estudar mais, né, cara? Eu comecei a procurar de onde vinha, por que vinha, quais eram as possibilidades. E só que infelizmente na época eu não parei. Eu saí dessa facção criminosa e ingressei em outra. O que já é bem difícil de acontecer e uma pessoa continuar viva para contar a história, né? Mas para resumo assim, só para vocês entenderem, eu fiz parte do crime organizado e quando eu resolvi sair de uma das facções que eu fiz parte, eu notei que eu comecei a ser perseguido. E eu já participando de outra facção, eu notava que os caras ficavam assim meio cabreiro, meio cestroso comigo, porque eu tava sempre pensando coisas e outras coisas. Eu via que não tava normal assim as coisas à minha volta. Eu comecei a estudar muito, mas muito mesmo. E
E aí eu percebi que a tecnologia existia, que não era brincadeira. E aí eu caí preso de novo. Eu fiquei 2 anos recluso. E aí eu fui parar num instituto psiquiátrico forense em Porto Alegre. E eu já sabendo da tecnologia, pedi para conversar com o doutor. Eu sentei na mesa, o doutor olhou para mim e falou bem assim: cara, tu já pensou que fosse melhor que tu tivesse morrido? Porque tu sabe que não é muito bom a pessoa ser muito inteligente, né? E aí ele não precisou me falar mais nada, meu. Aí quando eu ia abrir a boca pra falar só alguma coisa pra ele, ele olhou pra mim e falou bem assim: cara, não adianta ter contra o sistema. O médico do Instituto Psiquiátrico Forense de Porto Alegre me falou isso aí. Não adianta ter contra o sistema. Eu vou ver o que eu posso fazer pra te ajudar. Porque na época eu tinha pedido pra ir pro Instituto Psiquiátrico Forense, que é o IPF, fica no Partenon, em Porto Alegre, porque eu tinha arrumado uma guerra dentro da cadeia. E os caras que eu tinha arrumado guerra dentro da cadeia, eles eram os caras que mandavam lá dentro. Eu disse: os caras vão me matar aqui, né, meu? Eu tô no homicídio do irmão deles na rua. Então, se os caras tiverem oportunidade, os caras vão matar. E aí o médico sabia que eu tinha pedido pra ir pro IPF só pra ter um tempo de eu idear alguma coisa pra fugir, ou pra pedir transferência pra um outro presídio. E ele olhou na minha cara e falou pra mim: não, olha, meu, só vou te dizer uma coisa, que não é muito bom a pessoa ser muito inteligente. E eu acho pra ti que seria até melhor que tu morresse. E não adianta ter contra o sistema. Então aí foi que eu vi que eu cheguei num ponto de estudo, de conhecimento, e eu acho que eu não deveria ter chegado. É isso. Tá bom então, meu amigo. Obrigado. Tá, você tá sempre convidado quando quiser aparecer na reunião, tá? Porque aqui o objetivo é colher os depoimentos, tá? É dar voz a todas as vítimas. Então, como eu acredito não ter colhido ainda o seu depoimento, a gente, quando é a primeira vez, sente a pessoa bem à vontade para poder estar explanando tudo que for necessário, tá? Então, se você quiser, na sequência, falar mais uma vez, é só levantar a mão, ok? Tranquilo. O Francis está dizendo que está com problema aí técnico aí no aparelho dele, está travando um pouco, mas aí a qualquer momento ele volta também. A gente está aqui com a Adriana, que é também uma parceira que está sempre com a gente, entendeu? Está sempre apoiando. Tudo bom, Adriana? Quer dar uma boa noite aí pra gente? Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Tá bom. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Falei com o Francis hoje mesmo, né? Sim. E é aquele mesmo problema que tá difícil de resolver. Tá melhor, mas tá difícil. Tá bom. Só isso que eu tenho que falar, tá? Então tá ótimo então, tá ótimo. Francis, retomou? Tá com a mão levantada, Francis? Consegui, digamos assim, mexer no Meet aqui com a janela minimizada, mas eu não estou conseguindo abrir os artigos que eu gostaria de fazer a leitura, né, sobre o projeto de lei do Gaguin, sobre as atualizações aí referente aos temas principais que a gente está conversando, né? Então fiquei meio manco, estou tentando retomar aqui, mas está meio complicado, né? Mas tranquilo. Gostaria de deixar meu relato, né, um pouco também, contar um pouco da minha história, né? Sempre eu acabo contando aqui, né? Meu pai acabou de chegar. Bom, vou ter que abrir o portão para eles lá. Vou acabar passando a palavra agora aqui, mas daqui a pouco eu retomo aqui. Aguarda um minutinho, por gentileza. Não, tá ótimo então. Tá ótimo. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui. Vamos ver se mais alguém quer falar. A gente tá com o Marcel também, tá com a gente. Né? Tudo bom, Marcel? Você quer falar um pouco com a gente? Só ligar o microfone. Alô, Marcel, tá ouvindo? Seu microfone tá desligado. Se você estiver ouvindo, quiser ligar o microfone e falar um pouco, pode ficar à vontade. E a gente tá aqui também com uma pessoa, Random Name, não tá com nome, né? Tá com o nome Random Name. Você quer falar? Quer abrir o microfone aí? Se apresentar? Dar uma boa noite? Então, eu sou nova nesse universo de saber dessas coisas, sabe?
E eu comecei recentemente a questionar alguns acontecimentos que ocorreram comigo. E eu vendo os relatos de vocês, eu vi que está acontecendo comigo também. E isso é bem preocupante. Eu gostaria de saber de vocês se tem algum modo de se defender desses ataques. Se tem alguma maneira. Então, primeiramente, gostaria de saber quais são exatamente os seus sintomas. Por exemplo, você escuta voz? Eu escuto vozes, sim. Ah, tá. Voz escuto vozes, às vezes eu sinto choques pelo corpo. Sim, não, clássico, sintoma clássico. E você sofre questão de assédio, por exemplo, quando você está na rua, a gente chama de teatro de rua, ou pessoas, vigilantismo, você sofre esse tipo de assédio, ou seja, no ambiente de escola? No grupo eu falei sobre uma questão que aconteceu comigo, que eu estava na casa do meu ex-namorado e a gente estava conversando sobre uma conhecida deles. Nisso, sem querer, eu deixei entender que eu pensava que essa moça era uma vagabunda. E, na verdade, eu estava falando de mim, que eu não faria a mesma coisa que ela fez, porque eu não sou uma vagabunda. E o irmão desse meu ex, ele me deu uma dor, assim, que eu fiquei até sem graça por conta disso. E nisso eu fiquei tão nervosa, tão ansiosa, que eu fui num mercadinho para comprar cigarro, que é o que me deixa melhor quando eu tô ansiosa, quando eu tô estressada. Aí eu comprei o cigarro, né, tudo normal. Aí eu fui pedir um isqueiro emprestado pro dono. Ele acendeu pra mim o cigarro. Aí eu saí e na porta desse estabelecimento tinha um cara. E esse cara falou, é pior do que uma vagabunda. Aí nisso eu fiquei pensando, como assim? Será que ele sabia do que aconteceu lá dentro de casa? Porque, sabe, é uma coisa louca. E foi do nada. Eu não sei se foi uma coincidência, se é coisa da minha cabeça. Boa noite, família. Entendi. Ô, Cláudio, boa noite, meu amigo. Só desliga o seu microfone, por gentileza, que eu tô conversando aqui com a nossa... Joyciana. Isso. Tá bom. Você pode falar de qual estado você é? Eu posso falar, porque isso aconteceu em São Paulo, mas agora eu estou em Manaus. Ah, tá bom, então. Qual a sua idade? Eu tenho 26. Ah, não, beleza. Não, tá ótimo. Você pode, então, é isso daí que aconteceu. Você é clássico. Porque é uma coisa assim que ele não tinha como saber, sabe? Foi em menos de 5 minutos que aconteceu esse relato. Mas isso daí, como ele sabia, sabe? Tá, isso daí é clássico. É clássico como falou aqui o nosso amigo Kevin Josué, né? Se eu não me engano. Sim. E ele falou que o córtex cerebral dele está grampeado. Isso acontece comigo, isso acontece quase todo dia. Tá? Eles leem com a tecnologia de controle, leitura neural remota, eles leem atualmente e eles fazem esse tipo de jogada para provocar um trauma ou provocação em você. Entendeu? Então, eu me senti muito constrangida, afetada. Sim, principalmente a primeira vez, né? Quando você descobre a primeira vez, é isso aí mesmo. Mas, sim, foi bem... Deu um baque. Justamente. Desculpa interromper. Agora, quando teve a reunião do Target Justice, uma das integrantes, que ela era tipo a... Ana é o nome dela. Ela falou que bolsas de água, sacou? Tipo, protege e tal. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei tipo garrafas cheias de água debaixo do meu travesseiro, debaixo da cama, por causa do lance das ondas. Eu senti tipo que melhorou um pouco, viu? Eu senti que tipo eu consigo dormir um pouco melhor, sabe? Não sei se isso serve de ajuda, sabe? É isso que eu tava perguntando, se tem como se defender disso tudo. Então, parece válido. Eu não sei muita coisa que eu estudei não levou a me impedir de ser afetado por isso. Da forma mais clara, assim, não afetou deles executarem a leitura.
É que isso irrita muito, isso mexe muito com o ego da gente. Sim. Só que depois eu comecei a estudar com o tempo e eu acabei vendo que muitas coisas que o meu cérebro produz, o teu cérebro ele é quase contra ti. Se eu te disser agora, não pensa em churrasco, o que teu cérebro vai pensar? Justamente do que eu falei que não era pra te pensar. Então esses gatilhos mentais, eles são mais pra te deixar irritada. Só que eu aprendi, cara, a lidar bastante com não dar bola para o pensamento dos outros. Não importa se o outro o que vai pensar sobre mim, o que não vai pensar. Como é que eu vou te dizer? Eu liguei um foda-se que, não sei, cara, tá funcionando de um jeito que não me importa. Ele pode usar qualquer gatilho mental, qualquer frase de efeito que não vai mudar o que eu tô sentindo. Porque eu me lembro, vou falar aqui numa história que eles me afetavam muito lá dentro. Quando eu tava lá dentro, eu acho que pra todo mundo não é nenhuma surpresa que dentro da cadeia tem telefone, né? Só que quando eu tinha chegado lá dentro, eu ainda não tinha o meu telefone. E eu tava pensando, como é que tá minha mãe, como é que tá minha esposa, como é que tá meu filho, como é que tá minha tia. E os caras olhavam pra mim e começavam a tirar sarro da minha cara e ir falando de um pro outro. Ih, já morreu, nem existe mais. Se ele soubesse, tá sozinho, tá fudido. E isso começou a mexer com o meu psicológico, eu quase surtei. Só que daí eu comecei a perceber que quando eu conseguia o celular pra ligar, alguém me emprestava, tava todo mundo bem. E aquilo dali era só pra me fazer eu baixar minha vibração e entrar na fase de desespero. Porque a moral deles é fazer tu ficar com medo. Só que a partir do momento que tu deixa de ligar pra opinião alheia, isso perde o efeito. A frase de efeito perde o efeito. Aí é que tá. Tu tem que olhar e tipo, ele acha que vai me afetar com aquilo dali. Não vai. Foi assim que eu consegui reduzir e muito o meu nível de estresse, cortisol, ou ficar irritado, pressão alta. Eu diminui demais. E a partir do momento que eles veem que eles não estão conseguindo te afetar do jeito que eles queriam, eles miram em outra pessoa. Eles param um pouco. Então, essa questão do gatilho mental, isso aí é de praxe. É clássico. Comigo, por exemplo, acontece todo dia. Hoje mesmo, na hora do almoço, já tinha vários stalkers no teatro de rua, que é constante. Teatro organizacional são constantes. Mas aquilo que o Kevin falou, ele tem razão sim. Tá? Ele tem razão. Então, inicialmente, vou estar até passando por Francis, de repente, dar uma posição sobre o seu caso. Eu esqueci o seu nome, Joyciane? Joyciane. Então, Joyciane. Mas, a princípio, esses sintomas que você já falou, é a questão do V2K, voz intracraniana sintética, a questão dos choques e a questão desses gatilhos do teatro de rua já são clássicos. Então eu já não teria nenhuma dúvida. Mas vou passar então, você tem mais algum relato para complementar? Eu gostaria de saber se eles têm como fazer uma pessoa tropeçar na rua, coisa do tipo. Então, vou estar passando essa pergunta mais técnica para o Francis. Depende muito, é muito interessante, né, que o Kelvin falou também, eu me identifico bastante, porque o que eles querem é o foco, né? Então, se, por exemplo, muitas vezes eu sou um cara muito sarrista, né? E quando eu não estava muito bem de saúde esse ano, agora eu estou recuperando, né, graças a Deus, novamente, né, digamos assim, a minha agilidade mental, né, de raciocínio, minha predisposição para fazer as coisas. E então, assim, quando eu tô bem, eu tiro bastante sarro, né, das coisas que eles mandam, porque é uma apelação emocional junto com o teatro, né? Então parece um circo, né? Parece um monte de palhaço, assim, fazendo uma apelação emocional para pegar seu foco, né? Então, muitas vezes, quando eu me pego nessa situação, muitas vezes ou até frustrado, ou até com raiva, ou até num nível assim de regressão com coisas do passado e tal, e estou ocupado, né, fazendo, por exemplo, lavando uma louça, fazendo alguma coisa, eu chego até a derrubar, né, garfo no chão, faca no chão e tal, mas é porque é aquela questão do foco, né, o que eles querem é o foco, que você fique focada
naquilo que você está pensando, naquilo que você está ouvindo. Então é igual o que a falou mesmo, né? A moral desses caras está na questão de roubar, de sabotar o seu foco do momento presente para uma coisa que aconteceu no passado, você fica preocupado com alguma coisa do futuro, ou uma coisa que acabou de acontecer, eles ficam repetindo isso daí na sua cabeça, para tirar seu foco daquilo que você quer fazer, ou daquilo que você tem que fazer, ou até mesmo, né, com um estado assim, mais de neutralidade emocional, né, que é o que, digamos assim, impede a gente de gerar hormônios, né, negativos, né, fluidos vitais em excesso, né, porque de certa forma a gente alimenta entidades também inferiores com esse tipo de vibração, né? Então, particularmente falando, eu procuro estar sempre me esforçando para vibrar no amor, né, para não ter sentimento, não guardar raiva de ninguém, porque isso também, de acordo com as escrituras sagradas, é a frequência mais forte, mais alta que existe, né, a vibração. Então nada pode com esse tipo de frequência, né, e cabe, né, a mim tá fazendo esse exercício, né, mental de me libertar desse tipo de amarra, desse tipo de investida, né. Me ajuda bastante também, eu fiz aqui o aparelho de energia escalar, estava falando com a Gerciane ontem também sobre o projeto, né, que a gente tem da associação, de expandir o nosso trabalho também para ajudar o pessoal, que até o final do mês aqui a gente já vai estar começando a entrar na linha de produção para, né, oficial. Então foi assim, uma conquista bastante árdua, depois de bastante anos aí, praticamente sem investimento, estando lutando com isso aí, estudando vários tipos de matérias, né, relacionadas a isso, física quântica, anatomia humana, frequências eletromagnéticas, né, psíquica. Então foi uma coisa bastante profunda que acabou trazendo uma luz no fim do túnel aí para a gente poder se ajudar e não esperar nada dos governos, né? Assim, embora a gente tenha que fazer um trabalho democrático aí, de colher assinaturas, de ter uma reserva financeira para poder fazer manifestações, fazer algum deslocamento, né, para órgãos políticos aí para poder cobrar, né, os nossos direitos, né, ainda a gente ter uma válvula de escape, né, mesmo muitas vezes como paliativa ou como uma opção definitiva para a gente poder se defender também nesse sentido, né. Então é bastante complicado essa questão da mente humana, do autodomínio, né, de a gente ser induzido 24 horas, tá sentindo raiva, tá sentindo emoções negativas de coisas que passaram, né, de sabotar o nosso presente, para a gente não sentir, né, a vibração da força maior que existe aí, que permeia todas as coisas, que criou tudo. É um desafio, né, hoje em dia a gente está vivendo como ser humano num mundo desses, né, cheio de tecnologias aí avançadas, sendo manipuladas aí por um grupo de pessoas, né, minoria, mas o estrago que eles fazem na vida das pessoas é de grande proporção, né? Muitas pessoas estão sendo incriminadas, estão praticando crimes, né? Estão matando familiares aí, falando que as vozes estão mandando por ordem das vozes. Então, e depois disso daí eles são ainda incriminados, né? Tem uma reportagem lá de uma pessoa que foi implantada no dente e ela destruiu o consultório de odontologia que implantou ela, e agora ela vai ser processada, né, ainda por danos morais, né, que ela cometeu no consultório, e o pessoal do consultório vai ficar ileso, né. Então é uma injustiça muito grande, né. Isso ainda é o que me impulsiona, né, no sentido da gente seguir a linha de raciocínio de ser independente, de conseguir se identificar, ter equipamentos que consigam identificar esse tipo de implante no nosso corpo, né, invasão no nosso corpo físico, se amolece o nosso corpo, e conseguir se libertar aí, né, isso aí de forma aleatória, né, sem depender das autoridades, porque as autoridades não estão fazendo nada, né. Outro dia, várias vezes eu acordei ainda com manchas de sangue, né, no travesseiro,
pessoas que eu me envolvia afetivamente, né, faziam isso aí comigo também, eu me envolvia lá com elas à noite, e no outro dia eu acordava com gota de sangue, e a hora que eu percebi, o V2K estava mais intenso, né, e foi o que aconteceu esses dias também comigo, aí, uns 3 ou 4 meses atrás também, que recentemente na minha casa, né, eles entraram aqui de madrugada, e ainda eles entram, né, para tentar me molestar de alguma forma, para gerar algum tipo de ressentimento. A apelação emocional que eles fazem, né, diante dos fatos é tão grande que tem uns porquinhos da Índia aqui que meu pai cria, né, e eu vou lá dar ração para eles, às vezes troco a água lá e tal, e eles têm a audácia de tosar, cara, o pelo dos bichinhos, entendeu? Então eu falo, nossa, meu, digamos assim, é um jogo bem baixo, nível bem baixo mesmo, chegar ao ponto, né, de fazer isso aí, né, mas existem outras vítimas também que têm os relatos semelhantes aí, com essa atuação dentro da casa, né, das vítimas, entram lá, corta goiabeira, mexe nos animais, mexe na casa, mexe no carro, né, o Everton tá aí também. Outro dia ele estava falando que o pessoal abriu o carro dele lá, sabotou, né, a trava da porta, e é isso, né, eles estão aí para fazer a baderna, e a gente tem que se unir para poder se defender, né, para a gente se livrar disso aí, ter tecnologia independente também para identificar onde é que está, né, esse maldito transmissor e cortar o sinal deles e acabar com a brincadeira deles aí, né, então a gente tem que se unir, ser forte, né, psicologicamente, não se deixar abalar, né, com essas sabotagens que eles fazem aí com as coisas materiais que a gente conquista. É difícil, né, onde muitas pessoas perdem o emprego, né, tem o auxílio de doença mental, não conseguem arrumar emprego, o emprego que arruma, eles vão lá e sabotam a pessoa no emprego, né, o Marcel tá aí também, daqui a pouco, né, gostaria que ele deixasse o relato dele também, que sempre eles estão aí molestando, né, as pessoas no trabalho, né, e fazendo alguma coisa para tentar prejudicar a pessoa materialmente, né, sabotagem de celular, hackeamento de conta na internet, e, né, então só para fazer o batalha, né, e a gente tem que ser também, agir um pouco na astúcia, né, agir um pouco na sabedoria, ter também a malandragem que eles usam para a gente saber se esquivar desse tipo de investida contra a gente, né? Então, a gente está fazendo um trabalho sério aí com a associação, dentro da Constituição. Tem alguns projetos de lei aí em vários países, né, sobre os direitos neurais, né, e vou estar fazendo a leitura aqui também, rapidinho, de um artigo aqui que eu peguei na internet agora, sobre como anda, né, a tramitação, né, desse projeto aí, está sendo divulgado na rede, mas atualmente ele tá paralisado, né, a gente encaminhou alguns e-mails, né, na conta do Gaguin, que é o deputado que está lá coordenando, gerenciando esse projeto aí, mas a gente está sem resposta atualmente, né, a gente encaminhou acho que mais de 3 e-mails de contato com ele lá, mas ele não respondeu a gente, né? Então eu vou ficar lendo aqui rapidinho, daqui a pouco o pessoal vai dar também um pouquinho do depoimento aí, vou fazer uso da palavra. Então tá aqui, projeto insere proteção ao uso de dados neurais na lei. Isso regulamenta o tratamento de dados coletados diretamente do cérebro humano por meio, por exemplo, de tomografias a fim de preservar a privacidade dos indivíduos. Pablo Valadares, Câmara dos Deputados, Gaguin. Dados neurais tornaram-se a última fronteira da privacidade humana. Projeto de Lei 522/2022 regulamenta a proteção do uso e do tratamento de dados neurais, ou seja, informações obtidas direta ou indiretamente da atividade do sistema nervoso central e cujo acesso é realizado por meio de interface cérebro-computador ou qualquer outra tecnologia invasiva ou não invasiva. Em análise na Câmara dos Deputados, o texto insere medidas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. O autor da proposta, o deputado Carlos Henrique Gaguin, do Republicanos Tocantins, ressalta algumas técnicas de neuroimagem que podem implicar o uso e tratamento de dados neurais.
Podemos citar a tomografia computadorizada, que se baseia em técnicas de hemodinâmica, medindo e deduzindo a atividade cerebral do fluxo sanguíneo, a tomografia por emissão de pósitrons, a tomografia computadorizada por emissão de fóton único, e mais importante, a ressonância magnética funcional e a eletroencefalogia, em que se vale de métodos para a coleta de atividades de dados sobre atividades eletromagnéticas do cérebro. Henrique Gaguin alerta que esses avanços tecnológicos podem implicar problemas futuros para o tratamento de dados neurais. Segundo o parlamentar, os dados neurais são a última fronteira da privacidade humana, o que tem feito diversos cientistas enfatizarem a necessidade de se desenvolver uma nova estrutura regulatória. Essa regulação deverá assegurar o direito à privacidade mental, à identidade e à autonomia pessoal, ao livre-arbítrio e à autodeterminação, ao acesso equitativo e ao aumento cognitivo e o direito à proteção contra a discriminação algorítmica ou decisões tomadas. Consentimento do titular. De acordo com a proposta, o tratamento de dados neurais somente ocorrerá quando o titular ou responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas, mesmo em circunstâncias clínicas ou nos casos em que a interface cérebro-computador tem a capacidade de tratar dados com o titular inconsciente. O tratamento de dados neurais poderá ocorrer sem o funcionamento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for dispensável para a realização de estudos por órgão de pesquisa, desde que garanta a anonimização dos dados pessoais sensíveis para a proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de serviços de saúde ou autoridade sanitária. O pedido de consentimento para o tratamento de dados neurais deverá indicar, de forma clara e destacada, os possíveis efeitos físicos, cognitivos e emocionais de sua aplicação, as contraindicações, bem como as normas sobre privacidade e as medidas de segurança da informação adotadas. O texto considera o dado neural como dado pessoal sensível e tem proteção especial na LGPD, assim como dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política e dado genético ou biométrico, por exemplo. Danos à integridade psicológica. O projeto também veda o uso de qualquer interface cérebro-computador ou método que possa causar danos à identidade individual do titular dos dados, prejudicar a sua autonomia e sua integridade psicológica. Além disso, proíbe a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados neurais com o objetivo de obter a vantagem econômica. Por fim, estabelece que o Estado tomará medidas para assegurar o acesso equitativo aos avanços da neurotecnologias. Definições. O texto conceitua a interface cérebro-computador como quaisquer sistema eletrônico, óptico ou magnético que colete informações do sistema nervoso central e a transmita a um sistema informático que substitua, restaure, complemente ou melhore a atividade do sistema nervoso central em suas interações com seu ambiente interno ou externo. Já a neurotecnologia é definida como um conjunto de dispositivos, métodos ou instrumentos não farmacológicos que permitem uma conexão direta ou indireta com o sistema nervoso. Tramitação. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e de Constituição e Justiça de Cidadania. Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei, reportagem Lara Rage, edição Natália Deoderelin. A reprodução das notícias autorizadas contém. Bom, é isso aqui, né? Então, esse projeto é um projeto bastante importante, né, no nosso trabalho, tendo em vista que ele, se vetado, se validado esse projeto realmente na Constituição, né, vai ser uma mão na roda depois para a gente fazer atuação contra essa quadrilha que pratica o crime de tortura, né, psicológica à distância,
utilizando esse tipo de tecnologias, né? Então, aí a palavra está aberta, o pessoal que quiser fazer algum comentário pode ficar à vontade. Vou passar para o Cláudio. Oi, Cláudio. Boa noite, família. Boa noite. Pode falar. Olha, eu sou Cláudio Silva, eu sou target indivíduo, eu acho que desde que eu nasci, com mais de 50 anos de tortura, e até agora eu consegui sobreviver. Esse projeto é bacana aí, sobre direitos neurais. Espero que seja aprovado esse projeto. Eu gostei desse projeto aí. Outra coisa, eu sei que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Assim também como dois cérebros não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, senão um irá destruir o outro. Então o que acontece? Os caras conectam a mente deles na mente da vítima. Aí, quando a vítima tenta fazer alguma coisa, todos eles atacam ao mesmo tempo. Tem vítima que tem ataque cardíaco, sofre acidente na rua, está dirigindo o carro, sofre um acidente fatal, ou dirigindo uma moto, um avião, uma lancha, ou um jet ski, sofre um acidente fatal. E aí vamos dizer que o acidente não foi causado por armas psicotrônicas. Justamente o objetivo deles é fazer a pessoa ser assassinada sem deixar provas. Como aconteceu? Ou então induzir a pessoa ao suicídio. Ou então se engasgar no copo d'água, a pessoa vai beber uma água e começa a gritar, a torturar, a pessoa se engasga no copo d'água e morre. Ali, se ela estiver sozinha, é pior. Ou cai no banheiro, já cai no banheiro quase, mês passado, quase que eu morri, que eu bati com a cabeça grave. Eles começaram a atacar, eu escorreguei, o chão estava liso, quase que eu não vinha hoje aqui para contar o meu relato. É muito perigoso o que esses caras fazem. O bebê, eles atacam o bebê, a criança se engasga, pode morrer sufocado. Aí a mãe vai pensar que foi morte natural. E isso é muito grave. Eles são psicopatas terroristas. Eles são semelhantes àquele motoboy, serial killer, que matava as pessoas e não se arrependia. Ele tinha prazer de cometer os assassinatos, entendeu? E eles vão querer saltar o motoboy e mais de 1.000 assassinos desses daqui a um ano. Que a nova lei que os comunistas vão colocar agora para acabar com esses presídios de psicopata. Isso vai ficar muito ruim. Então é assim, família. A gangue Stalk dos crimes psicotrônicos, eles usam mensagens subliminares, mensagens de gatilho, por exemplo, eles falam uma frase milhares de vezes, eles falam assim, robozinho. E vão falar aquela frase robozinho várias vezes, para alguém na rua, quando falar robozinho, você explodir de raiva, entendeu? É uma frase gatilho exatamente para atingir a sua ira, o seu ego, que eles falam várias vezes, robozinho, olha o robozinho, ele parece um pateta na rua, o robozinho, entendeu? Então, aí eles combinam com alguém na rua, ou eles pagam essa pessoa na rua, ou então eles fazem uma barganha, eles trocam eles trocam um favor para ir fazer aquilo com a pessoa. E aí eles dizem pro cara, olha, não vai acontecer nada contigo, e nenhuma vítima no mundo todo não conseguiu nada. Então, tu fazer isso, a gente vai te fazer um favor. Então, vítimas, tráfico de indivíduo, muito cuidado quando andar na rua. Procure o máximo, não está dando confiança porque todos na rua são suspeitos de gangue Stalk. Procure ao máximo, não dá atenção
para qualquer estranho na rua e compre, faça suas compras sem estar conversando com ninguém. Vá, porque a vítima ela é visada em todos os lugares. Todos os lugares, a vítima desse esquema psicotônico é visada justamente para destruir a mente da pessoa, levar a pessoa ao suicídio, ou acidente fatal, ou AVC. Ainda tem as armas de energia, de radiação, que causam câncer, que causam queimadura nos órgãos, na pele, né, necroseio órgãos, necroseio membros superiores, causam cegueira e queda de cabelo, milhares de outras coisas graves. Esse é um terrorista nazista. Então é assim, ó, quando sair na rua, a vítima não deve Alô, Cláudio? Alô, deu ruim no seu... Alô, Cláudio? Seu áudio está ruim. Deu defeito. Deu algum problema. Sim. Caiu a live. Não, esse aí é problema do áudio dele. Tá. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui mais alguém novo que tenha chegado. O Davi tá com a gente também, né, Davi? Já tem um bom tempo, Davi. Você quer comentar alguma coisa? Eu vi bastante relatos também, inclusive meus perseguidores aqui, né, uma pessoa que era modelo, a mãe dela me ensinava, né, algumas coisas aí referentes à prática de yoga, né, toda o lado oculto, né, que existia com isso aí, e ela sempre contava também histórias, né, desse tipo de título aí de naves e tal, né, então, sempre tudo é plausível, mas o foco, né, a gente sempre mantém o foco aqui na reunião, falar dos ataques psicotrônicos, da perseguição, da tecnologia, entendeu? Então, pessoal, tô com o Fábio também, se quiser falar, né, tá com o microfone desligado. Caso contrário, alguém aí quer seguir algum relato, alguma pergunta, é só levantar a mão, tá? Caso contrário, eu vou... Oi, Cláudio, pode falar. Ô, família, estão escutando? Sim, escutando bem. Sim, agora eu tô. Prossiga, que você foi interrompido, né? Alô? Sim, família, é assim, ó. Essa tecnologia, ela é prejudicial e ela é uma tecnologia terrorista nazista. Porque muita gente está morrendo por causa desses caras e o governo não toma providência. Já desde 1930, muitas pessoas já morreram e essas pessoas que se foram não vão ser lembradas depois que foram criadas leis. As famílias dessas pessoas, muitas acham que foi acidente, como o capitão Holanda, da Operação Prato, a Operação UFO, lá de Coragem. Muitas pessoas vão pensar que essas pessoas elas perderam a boa vida, ou que foi acidente, outras coisas. Mas desculpa te interromper, irmão, mas tu falasse do capitão Holanda. Eu tenho um vídeo no meu canal ali que ele mostra que ele tinha um chip no braço. Sim, isso mesmo. Ele tinha um chip. Ele descobriu um chip no braço dele e aí nunca tirou. Só que ele mostra na reportagem direitinho o chip, igual uma fita. Isso é verdade. E aí ele relata ainda que o cara que fazia parte da Operação Prato junto com ele também descobriu que tinha um na perna. E esse cara morreu primeiro que ele. Sim, é porque é assim, ele foi denunciar a situação toda. Então, quando ele denunciou na entrevista, ele
eles mataram ele de que forma? Eles viram as fraquezas dele e começaram a torturar, atingindo as fraquezas dele. Por exemplo, eles podiam falar: olha, nós vamos eliminar a sua família, a sua filha, você nos denunciou, agora você vai perecer, a sua família toda vai morrer. Ameaças, eles ameaçam. Então, acho que o capitão não aguentou as ameaças e aí tirou a vida, porque eles ameaçam muita pessoa. Eles esperam o momento certo para atacar com tudo, para ver a reação da vítima. Muitas pessoas, elas tiram a própria vida por causa disso, porque os caras atingem no limite mesmo a pessoa, que até um cérebro de aço do super-homem não aguentaria tais ataques monstruosos, horrendos que eles fazem com as pessoas. Imagina um bebê, uma criança, um idoso que já está aposentado, como o Bruno Tais está aposentado. Mas aí ele denunciava os caras e eles atacaram com tudo. Ele não aguentou os ataques e resolveu tirar a própria vida, infelizmente, como muitas pessoas inocentes, pessoas boas. Ana Raquel de Melo Mane, pessoas boas, mãe de família, pai de família, trabalhadores, sendo assassinados cruelmente com esse tipo de bandido. E isso é uma grande covardia contra as vítimas, tacos indivíduos. Esses caras tinham que ser fuzilados, como faz lá na China. Como eles fazem na China, tinham que ser fuzilados diante do público, para servir de exemplo. Esses caras, eles compram as tecnologias lá na China e outros países e vêm usar aqui nos brasileiros. E são terroristas, nazistas. São tecnologias militares, ok, tudo bem. Mas eles conseguiram cópias piratas, assim como a Gatonet, eles fizeram pirataria. Agora estão usando de forma adoidada aí nas pessoas. O primeiro que ele pega na rua, eles usam por sadismo, porque são psicopatas, igual aquele serial killer, motoboys, são doentes. São gente que não tem amor à vida deles, nem da família deles. Então, eles fazem um tipo de joguinho. Bora pegar aquele ali. A gente examina o cérebro dele, aí a gente pode usar nosso esporte. Eles chamam para isso de esporte para ele. É o esporte. Aí é como aquele joguinho da baleia azul. Só que neles, eles usam a arma psicotônica. Bora fazer um joguinho com aquele ali. Bora ver se ele vai se matar, se não vai se matar. Aí fico jogando, eles apostam. É uma coisa monstruosa. E a polícia não faz nada. Porém, anos atrás a polícia não queria aceitar o BO, mas ano passado já o escrivão disse: não, você vai no Ministério Público e faça o relato lá, que muita gente está denunciando. Tá vendo? Então eu sempre aconselho as vítimas a denunciar todos os dias nos canais de mídia, que quando tiver um número gigantesco de denúncias, eles vão aceitar o BO numa boa, sem problema nenhum. Numa boa mesmo. Com certeza. Entendeu? Inclusive, vai ser criado leis por causa... Assim como foi a denúncia de stalking, foi a mesma coisa. A denúncia de bullying é a mesma coisa. Tem que fazer denúncia gigantesca, maciça, todo dia. Nem que seja umas 4 e 5 vezes. Vai lá na rede social, coloca crimes psicotônicos, vítima tal, nem que seja umas 4, 5 vezes, é o suficiente. Se cada vítima fizesse 4, 5 vezes por dia denúncia contra crimes psicotônicos, logo ia ser criado leis, ia aceitar o BO numa boa. Logo, eu tenho certeza disso. Logo ia ser criada uma lei específica e até os vereadores iam querer aceitar as leis específicas quando nós fôssemos levar na Câmara dos Vereadores e dos Senadores, e aceitar. Foi assim com o crime de stalking, o crime de bullying, de trabalho escravo, todo esse tipo de feminicídio, todo esse tipo de crime, foi assim.
é preciso muita denúncia e muita luta e manifestação que é assim, ó. As leis só funcionam assim. Tem que estar cutucando com ferrão esses caras para eles fazerem alguma coisa. Entendeu? Lei trabalhista, lei de feminicídio, trabalho escravo, de tráfico de órgãos. Tem que cutucar os caras com ferrão todo dia. Inclusive na Bíblia está escrito lá. A viúva do juiz, o juiz que ele não queria atender a viúva. Então a viúva ficou perturbando, o juiz ficou perturbando, até que o juiz disse: eu não temo homens, nem lei nenhuma, mas eu vou atender a você, porque você já me perturbou muitas vezes, entendeu? Tem que perturbar os caras, cutucar todo dia, cutucar, denunciar que vai ser feitas as leis. Eu creio nisso, eu acredito nisso. E tem que lutar nos projetos de leis, todo tempo. Colocar panfletinho na rua, assim, 1 ou 2 por semana, já é uma força. E cada vez que fizer a sua parte, assim, com certeza, alguém que passar a ler aquilo ali, olha, eu não sabia disso aí. Eu começo a pesquisar, eu acho que vai dar uma grande força para a criação de leis. É isso, obrigado. Tá ok, Cláudio, muito obrigado. Eu vou estar retomando aqui com o Francis, tá? Uma vez que ninguém levantou a mão, deixa eu ver se tem alguma novidade aqui no chat. Muito bem. Então, não tem ninguém aqui que levantou a mão, eu vou passar para o Francis pautar alguma coisa, tá bom, Francis? Legal, Vinícius, obrigado. Gostaria, né, só de pontuar um pouco, né, que a própria história pessoal de cada um, né, infelizmente ela não tem o crédito que merece, né. Muitas vezes o relato das vítimas é dado como surto psicótico, né, alucinação, e a pessoa acaba se dopando de remédio, de várias medicações, né, que tiram a consciência da pessoa da realidade, né, a pessoa fica dopada e sendo vista como doente mental, né, uma coisa que é imposta pelo sistema, né, de saúde, né, a própria sistemática do crime organizado, né, faz isso com as pessoas, né, com as vítimas, e a vítima muitas vezes ela acaba aceitando a condição de esquizofrênica, né, ela acaba não lutando pelos direitos que ela pode conquistar, né, ela acaba se acomodando dentro da situação de doente mental, por não acreditar dentro da própria história dela, né? Então é uma coisa assim bastante insana, né? Refletindo sobre isso, né? O quanto a imposição, né, acaba muitas vezes dominando a opinião particular, né, das vítimas, e onde elas acabam encontrando uma zona de conforto, né? Por exemplo, a Rosângela é uma pessoa ativista, proativa, sempre estava com a gente aí, também fazendo as manifestações, correndo atrás dos direitos, né, que a gente tem, usando a liberdade de expressão dela, né, colocando a história dela, colocando a boca no microfone, né, no trombone aí, ajudando o pessoal. Mas agora, né, infelizmente, ela praticamente se corrompeu também, né, porque ela conseguiu a invalidação, né, do laudo de doença mental. Ela está interditada, né, pelo Estado, e acabou recebendo aí um salário mínimo de R$ 1.350, e depois que aconteceu isso com ela, né, ela se calou, não se manifestou mais, não fez nenhum trabalho mais de apoio às vítimas, né, que estão no mesmo barco aí sendo torturadas, se acomodou dentro da situação, porque agora ela fala que ela ganhou um salário de R$ 1.350 e que ela não precisa mais trabalhar, né, que antes ela era incapacitada de trabalhar, não tinha uma renda, e
acabava excluído da sociedade porque não tinha renda para fazer essa reinserção social, né? E agora com esse salário ela não precisa trabalhar, ela consegue tomar cerveja dela, consegue Meu Deus. né, oi, tá ouvindo? Ela consegue ter, né, digamos assim, as ilusões dela sendo, de certa forma, sanadas, né? Então, assim, é uma situação bastante, digamos assim, constrangedora para quem é vítima, né? Para quem precisa de ajuda, para quem precisa de uma comoção aí, de uma união, quem está no mesmo barco que a gente, né? Sempre a gente procurar se ajudar, né? Num ambiente fraterno, num ambiente mesmo aí carismático entre a gente, né? Sem ter intrigas. Infelizmente também, né, usando o gancho aí do que aconteceu no Brasil Tiais, né? A gente foi excluído da página, né, no Facebook pelas próprias Tiais também, que estão no mesmo barco que a gente, né? E infelizmente isso aí acaba acreditando pontos, né, para os operadores do controle da mente, onde eles usam aí a desunião para poder expandir o trabalho deles, né, para poder ganhar território, digamos assim, né, e onde infelizmente quem está sofrendo a tortura acaba perdendo pontos, né, diante dessa situação toda, né. Então é bastante complicado, né. Deixo aqui o convite, né, a vocês, a gente está sempre se unindo, sempre participando das reuniões, sempre tendo proatividade, né, dentro dos nossos afazeres, aquilo que a gente tem que fazer. A gente precisa bastante do trabalho voluntário, do empenho das vítimas que têm uma lucidez mental, né, para poder encarar a situação. Ainda temos que conquistar bastante território, né, porque a gente ainda está numa posição inicial, digamos assim, dentro das nossas metas, dentro daquilo que a gente almeja alcançar diante dessa situação, né? E então é bastante complicado, né? Mas graças a Deus, né, temos pessoas aí lúcidas, pessoas proativas ainda, que mesmo sendo a minoria, né, a gente consegue fazer diferença, consegue ainda conquistar território, mesmo que não seja dentro do tempo hábil que a gente estabelece como meta, né, dentro de algumas corporações aí, atuando como profissional, mas ainda a gente consegue mesmo assim expandir o nosso trabalho, né? Então a gente está ainda numa fase de expansão inicial, né? A gente vai começar uma nova fase agora, né, da nossa situação aí, com o trabalho dos equipamentos, né, de proteção aí, individuais. Então a gente tem bastante desafio, bastante território para conquistar, tem bastante mercado também para ir atrás, né? Tem bastante pessoas sofrendo, né? Uma situação bastante desvantajosa para a gente aí que está começando, mas a gente tem que ter garra, né? E graças a Deus a gente não está naquele patamar inicial que a gente estava 2 anos atrás, né? Então a gente já conseguiu crescer bastante, já conseguiu aumentar. Temos aí, né, essas questões pessoais com problemas que estão com a gente, de pessoas que estão no mesmo barco que nós, né? Questão de preconceitos ou picuinhas, invejinha, dorzinha de cotovelo, onde a gente poderia estar numa situação melhor se a gente estivesse vivenciando aí um clima fraterno, de união, de proatividade, para a gente conseguir fazer o trabalho democrático e ao mesmo tempo também, né, ser independente, conseguir os equipamentos que a gente tem e conseguir para identificar, né, para rastrear esse tipo de tecnologia invasiva no nosso corpo e protocolar, né, fazer um protocolo aí de tratativa de como se livrar desse tipo de invasão dentro do nosso corpo, né, através do uso aí de equipamentos também externos, para a gente poder validar isso aí, né, fazer toda uma sistemática e jogar no ventilador, né, ajudar o pessoal que está descobrindo agora que está sendo vítima disso, né. Então, assim, nossas ambições, né, os nossos objetivos ainda estão para serem alcançados, né. Então a gente está fazendo um trabalhinho de formiguinha um pouquinho por dia, né. Eu particularmente não estava muito legal da saúde, mas agora,
graças a Deus eu estou conseguindo me encontrar novamente, né, dentro da minha lucidez, da minha sanidade mental, para poder dar o melhor de mim e ajudar o pessoal que está precisando aí também, né? Então vocês podem contar comigo aí no que deve quiser conversar alguma coisa, precisar de material, alguma instrução, aplicativo, ou até mesmo trabalhar junto aí na empresa que a gente está montando. Então a gente só tem a agradecer a todo mundo aí, né, pela presteza, pela humildade, pela paciência. E tamo junto.